Vem do jornal Marca da Espanha a informação de que Cristiano Ronaldo negocia com um clube brasileiro para disputar o Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação. Tem ainda novidades sobre a CBF, Samir Chaoud e outros bastidores da guerra política por lá. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias sobre tudo que você precisa saber envolvendo CBF e eleição para presidente. Nesse domingo, Samir Chaoud, 41 anos de idade, médico e futuro presidente da Federação de Roraima, terá sua candidatura à presidência da CBF confirmada. Importante dizer que o prazo se inicia nesse domingo. Queria te explicar de onde surgiu o nome do Samir, que era até então um grande desconhecido. O Samir é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Inclusive, o pai dele está na federação há 40 anos. Só que a Federação de Roraima, como todos sabem, é absolutamente inexpressiva. São só 10 clubes filiados e não há nenhum time expoente, nenhum time que consegue, por exemplo, fazer sucesso nas 4 divisões do futebol no Brasil. O Samir surge no cenário nacional e com o apoio de 23 das 27 federações, graças a Gilmar Mendes, que é ministro do STF e um dos homens mais poderosos do país, assim como Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF e que tem enorme influência na política brasileira. O Gilmar Mendes é quem tem dado as cartas na CBF e, por consequência, no futebol brasileiro. Havia sido o Gilmar quem, no início do ano passado, havia devolvido o Edinaldo à CBF, ao cargo de presidente da CBF, e costurado um acordo para que todas as outras alas políticas aceitassem a permanência do Edinaldo. Mas vocês devem se lembrar que recentemente um escândalo surgiu a partir de uma publicação da revista Piauí. A revista mostra a relação intrínseca entre CBF e Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto chamado IDF, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E o IDF havia sido contratado pela CBF de Edinaldo Rodrigues para tocar a CBF Academy, que é um curso para técnicos, executivos, entre outras coisas. E essa fusão, essa sociedade acabou por ser revelada na revista Piauí, causando um impacto muito ruim para o Gilmar Mendes. Há inclusive uma série de políticos brasileiros exigindo que o Gilmar se afaste por conta disso. Gilmar não gostou da exposição e decidiu, de acordo com fontes do futebol, excluir o Edinaldo. É por isso que no dia 28, quando o STF vai julgar de maneira definitiva o retorno do Edinaldo, já se dá como cartas marcadas que o Edinaldo não voltará à presidência da CBF. E é aí que o Samir surge como um candidato do Gilmar e logo é apoiado por 23 das 27 federações. Existe um movimento de clubes para que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação Paulista, se torne um dos candidatos. Resta saber se ele vai conseguir apoio. Ele vai precisar de pelo menos 8 federações para registrar sua candidatura. E para completar, queria contar uma história importante do currículo do Samir, que é esse desconhecido de todos. Samir é médico, né? E já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico. Isso aconteceu começa essa história em 2017, quando um motoqueiro sofreu uma lesão permanente na perna após um acidente e pediu na justiça uma indenização via DPVAT. O Samir fez a perícia e confirmou o laudo do IML. No ano seguinte, esse mesmo motoqueiro fez exame presencial e o Samir não verificou a lesão no pé esquerdo. Ele se atentou apenas ao braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Após protestos da Defensoria Pública, o Samir passou a ser intimado várias vezes em 2019 para corrigir esse erro sem sucesso, até que em 2020 ele foi excluído do Cadastro Geral de Peritos por 2 anos. Esse é o cara que a gente deve eleger como presidente da CBF num futuro não tão distante. A eleição está marcada para o próximo domingo. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Mais uma fonte agora importante da Espanha afirma que o craque português negocia com um clube brasileiro. Nesse sábado, o jornal Marca da Espanha assegurou que Cristiano Ronaldo recebeu proposta grande de um clube brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. É óbvio que se é um clube grande que vai disputar o Mundial, estamos falando de Flamengo, Palmeiras, Botafogo ou Fluminense. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, um portal americano
na sua versão em espanhol, assegurou que o Palmeiras concorria com o Al Hilal e também com outro clube na tentativa de ter o Cristiano Ronaldo para o Super Mundial. A primeira e mais importante informação sobre o tema é de que a renovação de contrato do CR7 com o Al Nassr não aconteceu. Foram semanas de divulgação de um novo acordo que garantiria ao Cristiano Ronaldo, entre outras coisas, ações do Al Nassr, o que não rolou. A verdade é que a temporada do Al Nassr foi muito ruim nesse segundo semestre, o time não conseguiu títulos e há uma dúvida grande em relação ao Al Nassr se vale a pena a continuidade de alguém que ganha tanto. Até por isso, Cristiano Ronaldo está há 1 mês e meio do fim do seu contrato sem saber onde jogar. E é nesse contexto que 2 fontes importantes no exterior já afirmaram que há clube brasileiro negociando com o CR7. Nicola, é um negócio viável? Na teoria não, mas um convite para a disputa de apenas um campeonato poderia fazer com que a coisa se tornasse um pouco menos maluca. E aí eu vou resgatar algo que eu já havia trazido para vocês. Quando essa primeira fonte, uma empresa, um site americano, numa versão espanhola, afirmou que o Palmeiras negociava com o Cristiano Ronaldo, eu contei para vocês que um conselheiro, antes mesmo do vazamento dessa notícia, já havia me contado que o CR7 havia sido oferecido e chegaria ao Palmeiras num pacote que incluiria a Amazon Prime, colocando dinheiro, e também um acordo financeiro que envolvia categorias de base. Confesso que não dei muita bola para essa história. Quando surgiu a especulação, a informação desse site americano, perguntei para o Paulo Buozzi, que é o homem forte da Leila Pereira, o cara da confiança mais ligado ao departamento de futebol, e Buozzi tratou a notícia de Cristiano Ronaldo no Palmeiras como uma grande mentira. Sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo, vale a lembrança de que o diretor executivo de futebol do Fla é José Boto, e o Boto já comentou para setoristas do Fla, meio que em tom de brincadeira, que tentaria a contratação do CR7. Confesso, acho essa possibilidade praticamente impossível. Até porque se não ficar no Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai ter a possibilidade de escolher o clube onde ele vai jogar em qualquer parte do mundo. Mas está noticiado que o Marca da Espanha é mais um a tratar sobre esse assunto. E você, o que pensa sobre CR7 disputando o Super Mundial de Clubes por uma equipe brasileira? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Agora vamos falar do Flamengo e desse Botafogo. Gente, antes de mais nada, eu consigo entender o Felipe Luiz na formação que ele bota 4-2-4, quando ele não tem o Gerson e nem o Arrascaeta. E antes de mais nada, sobre o Arrascaeta. Muita gente reclamando que o Arrascaeta foi poupado, sendo que no jogo, durante a semana, pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Eu não vou considerar que o Arrascaeta foi poupado, porque ele nem no banco de reservas ficou. Então, inclusive, eu vou até ler a nota do Flamengo, porque fica de maneira literal a explicação deles, tá? Por conta do acúmulo de jogos a fim de preservar a saúde do atleta e tê-lo preparado para os próximos desafios da longa temporada, de Arrascaeta não foi relacionado. Eu não vou considerar poupado por conta disso. Eu consideraria poupado se ele ficasse no banco de reservas e aí pudesse jogar durante o segundo tempo. Mas não foi poupado. Eu acho que existe um risco de lesão, o famoso CK deu um valor alto e aí eles optaram por preservar. E o Pedro foi titular, informação que a gente trouxe inclusive aqui no canal Vene Casagrande. Mas vamos sobre o Flamengo. Sem Arrascaeta e sem Gerson, ele novamente coloca um 4-2-4 que foi inoperante. Inclusive, o Bruno Henrique novamente muito mal e hoje numa função diferente. Ele não jogou centralizado nem aberto. Ele jogou flutuando pelo meio, mas foi inoperante. Não rendeu nada. Não rendeu nada. Pelo contrário, a todo momento caindo em jogadas bobas. Olha, eu tô vendo o Bruno, eu tô ficando extremamente preocupado em relação ao Bruno Henrique, porque eu achei que ele chegasse em um determinado momento que ele fosse voltar a jogar bem. E ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Outro que não foi bem, o Luiz Araújo. Eu acho que no primeiro tempo ele até ajudou de alguma forma, mas no segundo tempo ele caiu muito de produção, muito. Isso dá mais força para aqueles que têm aquela tese que Luiz Araújo é jogador de segundo tempo. Eu não vou ficar caracterizando um atleta dessa maneira, que eu não acho justo. Mas ele mesmo ajuda essas pessoas a dizerem isso. Porque, de fato, parece que ele só rende quando entra no segundo tempo, quando entra no decorrer dos jogos. Agora, lado positivo, o Alexandre joga muita bola. Assistir o Alexandre de perto, em loco, assim, no estádio, vale a pena. Cara, ele joga muita bola. Mas, para mim, o melhor em campo, e digo em campo geral, não só pelo Flamengo, nem só pelo Botafogo, foi o Léo Ortiz. O que o Léo Ortiz jogou de bola hoje foi sacanagem. Jogou como zagueiro, jogou como volante, armando jogar, quebrando linha. Jogou muita bola o Léo Ortiz, mas muita bola. Muita bola. O De La Cruz até ser substituído, e tomara que não seja nada grave, porque ele saiu meio que chorando, botando a mão na coxa,
Parece que ele sentiu que foi algo grave na parte da coxa dele. Tomara que não tenha sido, que é um jogador extremamente importante. Também foi bem, até ser substituído. Fazia uns lançamentos de um lado para o outro. Interessante. O Rossi também deu um lançamento muito bom para o Cebolinha no primeiro tempo. O Wesley, eu acho que caiu muito de produção desde quando foi para a seleção brasileira. Inclusive, hoje levou cartão amarelo e está fora do jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um desfalque absurdo. Mas o Léo Ortiz é algo, assim, é muito bom você assistir o Léo Ortiz e o Alexandre. Agora, quem foi mal? O Everton Araújo. E na boa, gente, o Everton Araújo é aquele camisa 5 clássico das antigas, que só sabe marcar. Se ele não entender que o futebol moderno exige do volante algo a mais, ele não vai evoluir na carreira dele. Ele vai ser sempre esse jogador comum. Porque não adianta você só roubar a bola e não saber o que fazer com a bola. Por que o Pulgar faz falta? Porque o Pulgar rouba a bola, marca bem, dá passe quebrando linha, chega bem ao ataque. O Everton Araújo não. É aquele camisa das antigas mesmo, anos 90, que chega, rouba a bola e dá o passe. Mal comparando, lembra do Williams? É isso. O Williams roubava 20 bolas durante o jogo, mas errava 21 passes. Não dá para ser assim. Ele precisa evoluir. E eu gosto dele, eu estou falando isso porque eu acho que ele tem potencial. Ele tem potencial, dá para ele evoluir, mas, sabe, atualmente ele está muito mal. E o jogo de hoje escancara. Hoje é o jogo que escancara a necessidade do Flamengo contratar pontas. Para aqueles que falavam assim, nossa, o Flamengo está indo atrás de 2 pontas, sendo que já está cheio no atual elenco. Não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. O Cebolinha, cara, eu cansei de defender o Cebolinha, não tem mais como defender o Cebolinha. O Michael, nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Plata parece que é uma incógnita. Vai ficar em um longo período fora por conta de um edema ósseo. O Bruno Henrique, ele vai ser ponta, ele vai ser centroavante. O Flamengo não tem ponta, gente. E é por isso que o Flamengo está atrás de contratação de 2 jogadores para essa função. Pontas. O Flamengo precisa de pontas e hoje ficou escancarado. E na boa, Matheus Gonçalves, eu sou um cara que eu sempre te defendi aqui, sempre briguei por você ter mais minutagem, por você ter mais oportunidade. Você entrou no segundo tempo hoje numa marra absurda. Cara, Marra não ganha jogo. Marra não ganha jogo. E jogou mal. Jogou mal. Hoje ficou claro por que o Felipe Luiz não dá tantas oportunidades ao Matheus Gonçalves. O Felipe Luiz está vivenciando o dia a dia do Flamengo. Parece que ele está treinando mal, cara. A forma como ele entrou... Gente, ele deu um passe inexplicável, um bico para frente, sem encontrar ninguém. Inexplicável. Então, Matheus Gonçalves, acorda. Marra não ganha jogo. Juninho, coitado, entrou no segundo tempo, esforçado, ponto. Mas dá para ver que não tem nível do elenco do Flamengo. É uma contratação que, aos poucos, eu vou dizendo que não deu certo. Não deu certo. E teve o aval do Felipe Luiz e teve o aval do José Boto. E a gente vê que não dá certo quando o Felipe Luiz prefere improvisar o Bruno Henrique como centroavante na ausência do Pedro e não colocar o Juninho. Então é um jogo, gente, assim, na boa, foi duro de ver, sobretudo no segundo tempo. Eu esperava muito mais. O Botafogo vai sair comemorando esse empate, porque a postura do Botafogo sempre foi essa. Inclusive, no primeiro tempo, eu vi jogadores do Botafogo fazendo cera. Eu vi com meus próprios olhos. Fazendo cera, ganhando tempo. Inacreditável. Os caras entraram para não perder. E o Flamengo, que já chegou cheio de problema para esse clássico, cheio de desfalque, sai com mais problemas ainda. O Wesley fora contra o Palmeiras. De La Cruz parece que é uma lesão muscular. Então, enfim, foi um clássico muito abaixo, muito aquém daquilo que as duas equipes podem apresentar. E, para piorar, o Palmeiras ganhou o Red Bull Bragantino, ou seja, o Flamengo está mais distante ainda do Palmeiras agora. Mesmo se o Flamengo ganhar do Palmeiras na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não passa o Palmeiras. Situação ruim para o Flamengo. Não foi nada legal isso. O jogo abaixo. Felipe Luiz precisa entender que, na ausência de Gerson e Arrascaeta, não dá para ele utilizar esse esquema de 4-2-4, que não deu certo. Não veio dando certo. Nas 3 vezes que o Felipe Luiz tentou esse esquema, nas 3 vezes o Flamengo jogou mal. Não lembro os resultados, mas jogou mal. Não jogou bem. Precisa mudar, precisa fazer algo. E o elenco do Flamengo, que eu trato como o melhor do futebol brasileiro e até mesmo da América do Sul, é totalmente desequilibrado. Desequilibrado. Para mim, a palavra certa é essa. Tem que fazer alguns ajustes, sim. Agora, virar a chave, focar no Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil durante a semana. E no final de semana, o Flamengo encara o Palmeiras com muitos desfalques. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí, então, rapaziada. Você concorda aí com o Vinícius Casagrande falou aí que o Flamengo precisa mesmo de reforços para poder aí aumentar nesse seu poder
ofensivo, né? Trazer uns pontas aí que o Flamengo tá precário nessa posição. Então, deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece também de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é super importante aí para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News.